Obrigado pela participação. Vamos iniciar aqui. Então, vou falar um pouquinho de podas programadas. E aí, nesse conceito de podas programadas, meninos e meninas, nós resgatamos a primeira semana de aula quando eu falei para vocês de podas de manutenção. Podas programadas, elas se encaixam dentro das podas de manutenção. Ou seja, não pensem em podas programadas, como nós vamos conversar daqui a pouco, em lavouras que chegaram no fundo do poço. Não funciona. Poda programada é uma estratégia de manejo de lavoura de café que deve ser feita com pessoas, produtores, propriedades que tenham um nível tecnológico um pouco mais avançado. E eu não estou falando em tamanho de propriedade, estou falando em pensamento, entendimento de práticas agrícolas. Estou falando em pessoas que pensam em cultivares melhoradas, pensam em adubação com base em análise de solo todos os anos, que pensam em manejo fitossanitário adequado, que pensam em qualidade de café, tá? Independente se tem 1 hectare ou 1.000 hectares. O que muda é só o tamanho, mas o pensamento não. Vamos dizer, é o mesmo. Em termos de novas tecnologias, de novos horizontes, de entender que poda programada é uma poda de manutenção. E que existem vários sistemas que podem ser adotados. Tá? Aí nós começamos aí com alguns exemplos, que eu gosto bem de falar. A questão do plantio adensado, né? Tem aqui um exemplo, um esquema que eu montei aqui no computador. E o que eu estou dizendo aqui nesse exemplo? Eu estou dizendo que essa lavoura, onde cada bolinha verde, onde está o pontinho vermelho aqui, é a simbologia do ortotrópico, do tronco. Aqui é a planta. Então, eu estou simbolizando plantas próximas na distância entre plantas na linha, já cruzando o ramo plagiotópico, e um pequeno espaço entre as linhas, já com dificuldade de locomoção. Máquina de jeito nenhum. Tá? Então, o plantio adensado, quando a lavoura está estabilizada em termos de porte, quando atinge seu porte maior, fica dessa maneira aí. E tem muita gente que fala que não gosta de plantio adensado. Tá? Tem muita gente que não gosta de plantio adensado. Por exemplo, tem gente que diz que não gosta de plantar adensado porque o adensamento impede mecanização. Vocês já ouviram falar isso? Já ouviram gente falar isso? Ah, eu não planto adensado porque adensado não mecaniza. Então, são conceitos equivocados. Tá? Esse esquema de adensamento que está na tela, ele realmente impede a mecanização. Mas o adensamento não se refere a como as plantas estão na área. O adensamento se refere ao número de plantas por hectare. E não como essas plantas estão na área em termos de posicionamento entre elas. Vou dar um exemplo. Existe uma tabela que diz que sistema tradicional, eu tenho que lembrar agora. Se eu cometer algum engano, vocês me desculpem. Se eu estiver enganado, depois eu coloco essa informação. Vou dar uma atualizada na minha mente e vou colocar essa informação. Plantio tradicional, até 2.500 plantas por hectare. De 2.500 plantas por hectare até 5.000 plantas por hectare, é sistema semi-adensado, na transição entre o tradicional e o adensado. E o adensado, acima de 5.000 plantas por hectare, e ainda existe o tal do hiperadensado, que é acima de 10.000 plantas por hectare. Primeira coisa que a gente pensa, que o Walter falou da cafeicultura, né, que a cafeicultura ela fascina, o café é a única planta que eu conheço, né, que consegue ter uma mudança em números de plantas por hectare com algo em torno de 400% de variação. Você pode plantar 7.000 plantas por hectare, pode plantar 2.500 plantas por hectare, pode plantar 10.000 plantas por hectare, vai depender de como vocês vão manejar. Mas falando da questão de adensamento, né? Então, vamos dizer que 5.000 plantas por hectare é adensamento. Tá? 5.000 plantas por hectare significa que cada planta tem uma área útil de 2 metros quadrados. Como que é isso? A área útil é o número
é o hectare de 10 mil metros quadrados dividido pelo número de plantas. Então, 10 mil metros quadrados dividido por 5 mil plantas, 2 metros quadrados por planta. Isso é a área da planta. Isso define que é um plantio adensado. 5 mil plantas por hectare. Agora, uma planta, né? Uma planta, pensando individualmente em uma planta com espaçamento de 2 por 1, ela tem 2 metros quadrados de área. Uma planta com um espaçamento de 4 por meio tem também 2 metros quadrados por planta. Agora vamos pensar numa lavoura com espaçamento de 2 por 1. 5 mil plantas por hectare adensado. Vamos pensar em uma lavoura com espaçamento de 4 por meio. 5 mil plantas por hectare adensado. Esse plantio, essa lavoura de espaçamento de 2 por 1, ela consegue ser mecanizada? Quando a lavoura está adulta? É uma pergunta. Não. Não. Agora, o 4 por meio? Consegue. Perfeito. Então, quando a gente entende que o adensamento não é um limitante para a mecanização, a gente entende que essa fala, que plantio adensado não é mecanizado, que o adensamento impede a mecanização, é uma frase que não confere com a realidade. Porque depende de como as plantas estão. Tá certo? Depende, aí eu vou entrar com vocês em um outro termo. Não é só o stand, não é só o número de plantas por hectare. Isso está relacionado à disposição de plantas. Como essas plantas estão localizadas, estão dispostas, de maneira a permitir ou não a questão da mecanização. Entrada de cafeiros compactados, de tratores cafeiros compactos. Então, tudo isso faz parte de um nível tecnológico acima daquilo que nós estamos conhecendo, que a gente vê na média. Tá? Então, quando eu coloco plantio adensado, gente, entendam a questão conceitual, tá? Uma estratégia, voltando agora ao nosso raciocínio. O produtor vai lá e faz um plantio adensado. Antes de essa planta perder perder saia, vamos dizer assim, acontecer a morte dos ramos do terço inferior, ele entra com uma poda. Normalmente, essa poda é um esqueletamento associado a um decote. Tá? Quando os ramos plagiotrópicos do terço inferior ainda estão vigorosos. Porque se essa lavoura apresentar um alto sombreamento muito intenso, o que acontece, deixa eu chegar aqui, vou mostrar para vocês. O que acontece é isso aqui, ó. Opa. Isso. Os ramos do terço inferior, os ramos do terço médio, isso aqui já era um caso grave, né? De uma lavoura aqui na região, que eles me chamaram para conversar sobre ela. Isso aqui, ó, plantas que estiolaram, muito fracas, não havia morte de plantas, e sim depauperamento. Morreu tudo quanto é ramo por baixo. Olha aqui, ó. Formou um túnel. Essa aqui é a parte da linha, vamos dizer, do carreador olhando para dentro. Aqui é o meio da lavoura. Tá? Se isso acontecer, a poda tem que ser drástica. Tá certo? Ou seja, deve ser feita uma poda em área total para a manutenção das plantas. Eu já vou passar a palavra, viu, Lucas? Ou então, se quiser fazer uma transformação, uma mudança nessa lavoura, fazer o arranquio dessas ruas de maneira alternada para que permita a passagem de máquina. Então, quando eu faço esse esquema aqui, ou poda ou arranca uma linha. Aí, o caso do arranquio das ruas alternadas, tem que ficar muito atento no momento da implantação da lavoura. Porque, vamos imaginar, plantou um café a 2 por 80, por exemplo. Plantou um café a 2 por 80, aqui. Plantou adensado, 2 por 80, porque eu quero otimizar a área, e no início eu vou trabalhar com uma cidadania que seja. Beleza. Quando a lavoura estiver adulta, eu vou arrancar a rua. Aí o cara planta de 2 por 80. Quando ele arranca a rua, aqui, ó, 2 aqui, 2 metros aqui, mais 2 metros aqui. Se ele arranca essa rua do meio, o espaçamento fica em 4 metros por planta. É quase com a trave de gol, né?
Muito longe, muito longe. Então tem que pensar. Eu vou fazer o arranquio? Está programado de eu fazer esse manejo? Tá, então eu não vou plantar 2 metros, vou plantar de 1,5 m, vou plantar de 1,60 m. Porque a hora que eu retirar essas ruas para que tenha possibilidade de mecanização, o espaçamento que vai ficar entre as linhas, ele ainda é um espaçamento compatível com o número de plantas por hectare que eu desejo manter na lavoura. Tá? Então, isso é programação. Plantio adensado, poda em área total ou arranquio de ruas alternadas. Lucas, fique à vontade. Lucas. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma curiosidade com relação à questão hídrica. No caso aí, no adensado, no superadensado, quais são os mitos e as verdades na questão hídrica? Você tem mais gente, vai beber mais água. É simples. Você tem mais gente, vai beber mais água. Aí tem gente que fala que o adensamento ele protege, diminui a evaporação, mas você tem uma intensificação da transpiração. Então, no final das contas, a soma a mesma diminuição da evaporação, que é a água do solo, vamos dizer assim, que evapora, mais a transpiração da planta, você tem uma diminuição da evaporação pela questão da proteção do solo, mas você tem um aumento da transpiração das plantas. Então, a evapotranspiração ela é maior, no final das contas. Então, quando você aumenta o número de plantas por hectare, próximo de 7 a 8 mil plantas por hectare, a maior parte dos sistemas demanda de uma irrigação suplementar, porque a capacidade do solo em reserva de água, ela vai ser diminuída pela evapotranspiração ser maior, por isso que eu lhe expliquei, mas isso também depende da temperatura média, do local, se a lavoura ela é exposta ao sol da tarde, que é mais bravo que o sol da manhã, vai depender de regime hídrico da região, vai depender do tipo de solo, da capacidade de retenção de água do solo, das questões relacionadas à macro e microporosidade, profundidade desse solo, tudo isso aí depende. Mas em geral, ô Lucas, há uma necessidade de fornecimento suplementar de água para estandes na transição de adensado para superadensado ou hiperadensado. Para sistema adensado, em torno de 6 até 6 mil plantas por hectare, aqui na região sul de Minas, passa em paz. Mas a irrigação, mesmo que tenha pessoas que falem que na nossa região irrigação não é necessária, a irrigação ela é muito bem-vinda porque nós estamos percebendo uma extensão maior desses períodos de seca, um calor excessivo. Então, existem situações onde a irrigação consegue melhorar bem a questão de qualidade de vida da planta, vamos dizer assim. Atendendo em pontos específicos, em épocas específicas, tá? Mais alguém levantou a mão? Respondi a sua pergunta, Lucas? Sim, respondeu. Obrigado. Beleza, imagina. Diogo. Obrigado. Professor, tem um cliente que tem uma lavoura que ela é plantada ela deve ter uns 4,20 por 1. Nossa, Lavoura muito antiga. Distante você vê que está bem mal distribuído, só que a lavoura produz muito bem. Certo, eu tenho certeza, deve ser que café plantado de semente ainda. Então, é uma lavoura bem antigona. E aí fica naquele dilema, todo ano fala, esse ano eu vou arrancar e plantar de novo. Aí ela vai e mete uma carga alta. Sabe por que acontece isso, Diogo? Esse tipo de lavoura, eu vou falando e você vai me dizendo se eu estou falando verdade ou mentira. Geralmente é café porte alto. Né? Deve ser Bourbon Mundo Novo. Eu não sei a qualidade. Mas porte alto. É alto. Pode ter aí 2 a 3 plantas por cova. Em algumas situações isso aí acontece, porque o plantio é feito com semente, foi plantio muito antigo.
Mas o que mais me marca esse tipo de lavoura é a bienalidade muito alta. Produz demais um ano a planta produz inteirinha. Você tem uma planta inteirinha. E, normalmente, são cultivares de maturação mais uniforme, se for mundo novo bourbon. Maturação média precoce, né? Vai assim, final de abril até final de maio, a maturação desse material. Até início de junho pode acontecer, primeira quinzena. E quando ela produz demais, a planta depaupera inteira, seca de ramos, ferrugem, cercóspora, e aí o produtor tende a fazer uma recepa. Aí ele pensa assim, eu vou recepar, porque a planta é muito distante. Mas olha como é que produziu. Vamos podar e esperar mais tanto tempo que ela vai produzir de novo assim. Isso é lavoura com bienalidade de safras altas, muito estabelecida. Não é assim? Lá acontece isso. Até esse ano é safra baixa lá nessa lavoura. A planta deve estar linda, empolhada, que é uma beleza. Mas, não, ano passado, como é que foi? Foi ano passado, esqueletou. E... Pois é, fica igual boi sanfona. Aí tá nesse dilema, não sabe se... Porque eu acho que o ideal lá, pelo stand, né, pelo que eu conheço lá, era arrancar. Tem muito carreador no meio, aí fica nesse dilema, sabe? Se arranca, na parte que vai arrancar, eu acho que é a escuta. Não. Que produz. Isso aí tem coisa que não pode ter dúvida não, viu? Né? Não pode ter dúvida não. Tá. Porque a questão é a bienalidade, e assim, o ano que ela produz muito, é uma beleza. Mas o ano que ela produz muito, a planta sofre tanto, que ela tem muita ferrugem, muita cercosporiose, há uma grande queda de frutos, então você tem uma variação maior, uma quantidade de café de lote de variação maior. E o que é mais importante, as pessoas não observam. Os grãos de café, em plantas nessa situação, eles apresentam granulometria menor. Então, se vocês fizerem um acompanhamento ano a ano, quanto maior a produtividade em plantas nessa situação, que produzem nesses anos assim, chega a produzir mais de 80 sem saco por hectare. A porcentagem de grãos de pineiras 16, 17 acima, ela é menor. E uma maior porção de grãos de café de granulometria média. Nos anos de baixa produção, é o inverso. Grãos maiores em menor quantidade. Aí existem outros conceitos, densidade, então uma série de coisas por trás disso também. Mas, olha, é uma estratégia complicada porque o ano que a planta produz, beleza, e o ano que ela não produz? Então, mas eu acho assim, um dos fatores ainda que faz a pessoa ainda não arrancar a lavoura, porque ela tem uma área maior que ela está ampliando, sabe, as lavouras, que era pasto e tá aumentando o plantio de café. Aí fica naquele dilema assim, pensa assim, planta uma nova e deixa essa aqui, que já está produzindo, né? Que ele tem mais área para expandir. Aí tá nesse negócio, sabe? Não sei se mexe nessa, arranca essa velha tudo e planta uma nova. Ou se eu vou plantando nova até... Entendi. Vocês já tiveram aula de administração e gestão de propriedade? Ainda não. Então o professor vai falar para vocês assim. Antes de ampliar uma nova área, faça com que as suas áreas produtivas sejam realmente produtivas. Suas áreas de produção sejam produtivas. Antes de ampliar nova área, a orientação é que todas as áreas já estabelecidas tenham produtividade satisfatória. Porque não há razão, não há sentido em ampliar novas áreas, em abrir novas áreas, que o custo é alto, o risco é alto, e manter áreas em produção que são de produtividade baixa. Não faz sentido. Então é uma coisa a se pensar. O problema do cabeça dura é agrônomo lá. Pois é. Aí que fica naquele negócio. Eu fico imaginando também, eu fico pensando, eu não sei. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque sempre entra nesse dilema aí. Fica, isso para mim é muito claro. Isso para mim é muito claro. Tem dó não.
Eu também concordo pelo que o senhor falou aí agora. Né? Então, chora o pau. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Imagina. Mais alguém quer fazer alguma pergunta até esse ponto? Bom, se não tem, vamos continuar aqui. Então, se vai arrancar, o planejamento é arrancar a rua dali a 4, 5 anos, o espaçamento inicial ele deve ser observado para que depois que arrancar não ficar muito distante. Tá? Tem que ficar algo em torno de 2,80, até no máximo 3,20, 3,30, que já consegue mecanizar. Obviamente vai depender do trator, né? Mas consegue mecanizar. O que pode ser feito, né? Também, isso é muito interessante, e isso aqui eu vi acontecer em agricultura familiar. Tá? Plantio adensado. Precisa abrir algumas ruas para poder não ter morte de ramos do terço inferior da planta. Faz o plantio de ruas alternadas. Faz a poda em ruas alternadas. Mantém a primeira produzindo, poda a segunda. Faz o esqueletamento aqui. Mantém a terceira, poda a quarta. E aí, o que vai acontecer? Esse cara continua a produção e essa linha aqui entra em recuperação, renovação. Quando essa linha que foi podada inicia a produção, faz a poda na que ficou. Então, existe essa forma de condução com recuperação, com renovação de 50% das plantas. Isso aí chama esquema Fukunaga. Fukunaga é quem pensou nesse negócio. É muito interessante. Por favor, alguém fale uma vantagem disso aí. Uma só. O produtor não vai ficar sem produção nenhuma, né? Mesmo Exatamente, podando. Exatamente. Ele consegue renovar a lavoura mantendo a produção. Exatamente, o Gil também fala. Agora, uma desvantagem. Estou falando só de uma vantagem e uma desvantagem. Qual que é uma desvantagem? Ele vai ter, bem dizer, duas lavouras em uma, né? Porque cada uma tem uma condição diferente. Perfeito, Ana. Porque o manejo das plantas em produção vai ser diferente do manejo das plantas em renovação. A comida vai ser diferente, a dinâmica de pragas e doenças vai ser diferente, a necessidade de desbrota, manejo sanitário, tudo vai ser diferente. Ele vai ter duas lavouras, rua sim, rua não, rua sim, rua não. Mas ele consegue produzir e renovar. Tá? Agora, se ele não quiser fazer com duas e abrir uma clareira, com rua sim, rua não, ele faz com manutenção de duas e poda de duas. A clareira é maior, porque aqui ainda pode acontecer um estiolamento dessas plantas por influência de sombra dessa e dessa sobre a planta, a linha que foi podada. Ele pode fazer a mesma coisa, mantendo ruas duplas. Duas em produção, duas podadas. Duas em produção, duas podadas. Renovação de 50% do mesmo jeito. Tá? Mesmo, tudo do mesmo jeito, vocês falam. Mas vejam uma questão interessante. A análise de solo nas ruas em produção, ela é diferente da análise de solo nas ruas esqueletadas. Uma área com duas coletas. Tá? Agora, ele não quer fazer com 50%, ele faz com 1/3. Ele poda a linha 1, mantém a 2 e a 3. Poda a 4, mantém a 5 e a 6. Poda a 7, mantém a 8 e a 9. Poda a 10 e aí ele vai seguindo. Aí no primeiro ano ele poda a linha 1, a linha 4, a linha 7, a linha 11. Olha, acho que é a linha 11, né? 7, a linha 10. Né? Depois ele poda a linha 13. Depois ele vem a primeira que foi podada no ano, primeiro ano. No segundo ano ela cresceu, poda a segunda, a terceira está produzindo. Crescendo, podada, produzindo. Crescendo, podada, produzindo. E aí segue. Tá? Ele renova 1/3 da área. E no terceiro ano ele poda a última. A primeira entra em produção. A segunda está crescendo e a terceira está podada. Produção, crescendo, podada. Só que nesse caso são 3 lavouras numa só. Mas ele consegue ainda não renovar 50%. Ele renova 1/3. Mantém 2/3 em produção. Agora, tem como fazer isso aí numa área grande? Difícil. Mas um produtor familiar que tem um talhão, ele vai podar o talhão inteiro e ficar sem produção? Não, ele faz uma poda com ruas alternadas. É uma estratégia. Percebam que é uma poda programada adequada a um sistema de manejo, adequada a uma realidade de produção.
E veja, gente, eu não estou falando para vocês que é melhor ou que é pior. Tudo tem lado bom e lado ruim. A gente tem que saber como posicionar isso na realidade que nós estamos dando consultoria. Esse é o desafio. Tá? Eu já falei para vocês na última aula. Nós temos que saber de tudo, mas a aplicação não será de tudo. Nós vamos entender o caso para saber, para essa propriedade, o que é mais adequado. Para essa propriedade é arranqueio de rua. Para essa propriedade é renovação de 50% em linhas duplas. Para essa propriedade outra aqui, que é um produtor só, um talhão só naquela propriedade, é renovação de 1/3. Quer dizer, podando e produzindo, podando e produzindo. Tá? Isso também pode ser feito com 25%. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Ou seja, poda a primeira, a segunda produz, a terceira produz, a quarta produz, aí a primeira que foi podada, ela cresce, poda, produz. Essa que foi podada no primeiro ano, inicia a produção, essa aqui está crescendo, essa aqui foi podada e a quarta ainda está produzindo. São 4 numa só. Mas vocês compreenderam a mensagem, certo? Isso tudo é esquema Fukunaga, né? De 25, 50% de renovação, 33% de renovação e 50% de renovação. Ou seja, rua sim, rua não, 2 ruas e poda a terceira, 3 ruas e poda a quarta, nesse sentido. Né? Com essa gradação em separação de ruas, né? Em proporção de renovação. É muito doido, mas tem que prestar atenção nisso, é um sistema interessante. Falar um pouco do sistema de safra zero. E aí, essa questão do safra zero é muito interessante. Eu peço encarecidamente que vocês assistam aos vídeos que estão na plataforma. Tá? Esses vídeos que estão na plataforma, eles são muito enriquecedores. Muito enriquecedores. Eles trazem uma visão muito legal dos pesquisadores. Né? Tem pesquisadores renomados ali com aqueles vídeos. Então, assista a esses vídeos. Para que vocês possam ter leia aqueles materiais. Inclusive, eu coloquei lá um artigo sobre o custo do safra zero, que alguém falou para mim na primeira semana. Eu não me lembro quem falou. Eu falei, não, eu vou disponibilizar no momento correto, eu vou disponibilizar um artigo para a redução do custo de colheita e sistema de safra zero. E leia esse material, viu, gente? Vocês vão gostar muito. O sistema de safra zero ele é muito interessante, mesmo eu não concordando com o nome. O que é o sistema de safra zero? A pessoa, né, observa essa foto aqui. Essa foto aqui é do Antônio Vander Rafael Garcia, da Fundação Procafé de Varginha. Fiscal federal, trabalhava no Instituto Brasileiro do Café, depois foi cedido à Fundação Procafé de Varginha, foi um dos professores que eu tive quando eu trabalhei com eles. E parece que o Vandão aposentou. Olha essa foto aqui. O fruto está na planta. E o camarada está com a motopoda fazendo esqueletamento. E aqui embaixo está o pano. Ou seja, a poda é feita com os frutos na planta e todos esses ramos, com a produção, são cortados e são recolhidos por um pano que está aqui embaixo. Depois, está vendo aqui, ó? O pano, a planta já esqueletada, o pano com os frutos ainda nos ramos. Ramos com os frutos sobre o pano. A planta resolveu o problema do café, da planta. A planta não tem fruto mais e está esqueletada. Esses ramos, eles vão para essa máquina. O nome bonito dela é separadora de frutos. O nome prático dela é papagaio. Como é que funciona ela? Por uma esteira, ela vai sendo abastecida de ramos com frutos e folhas. E ela vai internamente debulhar esses ramos. Por agitação, por atrito, ela vai debulhar esses ramos e retirar dos ramos os frutos. Tá? As folhas, aqui ó, perceba aqui ó, as folhas e os ramos sem os frutos são colocados separadamente dos frutos que caem sobre esse pano embaixo. Depois são recolhidos. Obviamente, o modelo da máquina já mudou. Esse aqui é um protótipo feito
pelo ICO, que foi o precursor desse modelo, numa propriedade em Monte Sião. Monte Sião. É quem pensou nisso aí. Falou, ó, eu já vou esqueletar, eu já tenho que esqueletar. Eu quero colher o esqueleto com fruto ali, depois eu pego uma máquina e separo esses frutos. Agora, tem gente que não tem a máquina. O que ele faz? Ele colhe e depois ele esqueleta. Colhe de mão, colhe de máquina, depois vai esqueleta. Porque o que é a questão? A planta está esqueletada. E uma planta esqueletada, no ano seguinte, ela vai crescer ramos plagiotrópicos e não vai produzir. Então vamos imaginar o seguinte: nós estamos em 2022 e a planta está com a carga pendente para ser colhida agora em maio, junho e julho. O que o sistema de safra zero faz? O sistema de safra zero original esqueleta com os frutos na planta e retira os frutos e leva para a vagalha. Só que tem gente que não tem a máquina, esqueleta de mão, colhe de mão ou colhe de máquina, automotriz que seja, e depois esqueleta tudo. Tá? Quando esqueleta, agora em 2022, colheu em 2022. Esqueleta pós-colheita, essa planta vai crescer até 2023. Em 2023 ela vai dar vai dar flores e vai ser produtiva em 2024. Ou seja, ela produz em 22 e esqueleta, ela cresce em 23, floresce e produz em 2024. Em 2022 ela produz, em 2023 ela não produz, em 2024 ela produz. E em 2024 esqueleta de novo. Então nós temos produção em 2022, crescimento em 2023. Produção em 2024, crescimento em 2025. Produção em 2026, crescimento em 2027. É um ano que produz o máximo da sua capacidade e o outro ano que ela não produz nada e cresce o máximo da sua capacidade. Então, se ela cresce muito no ano que pós-esqueletamento, ela vai florescer intensamente e vai produzir de maneira intensa no ano seguinte. Por isso que se chama safra zero. É safra 100%, safra 0%. Safra 100%, safra 0%. Então, o que significa na prática? Bienalidade ao máximo. Realmente, a planta produz a cada 2 anos. Num ano ela produz, no outro ano ela cresce. No outro ano ela produz, no outro ano ela cresce. Vocês compreenderam o sistema? Agora eu vou falar sobre vantagens e desvantagens. Não orientem sistemas de safra zero para produtores de baixo ou médio nível tecnológico, porque vocês vão matar a lavoura dele. Para o sistema de safra zero, tem que existir um cultivar com alta capacidade de brotação, vigoroso. Para o sistema de safra zero, nós devemos pensar em lavouras de semi-adensamento a adensamento, de no mínimo 4.000 plantas por hectare. Fazer sistema de safra zero em lavoura com espaçamento muito distante, com baixo número de plantas por hectare, é equívoco técnico. Tá? E não recomendo esse sistema de safra zero para pessoas que têm restrições com análise de solo. Não recomendo esse sistema de safra zero para pessoas que têm restrição com o uso de defensivos, porque nesse tipo de lavoura ela é colocada ao máximo da sua capacidade de crescimento e ao máximo da sua capacidade de produção. Ela está no fio da navalha, então tem que fazer análise de solo todo ano, tem que fazer manejo sanitário de maneira intensa, tem que se trabalhar com micronutrientes de maneira intensa, tem que fazer desbrota. O sistema é fantástico, porque, vou falar para vocês a minha experiência com safra zero. Eu já dei consultoria para lavoura de safra zero, e aqui na escola nós temos um talhão de lavoura de café de safra zero. Produtividade média, mais de 50 sacos por hectare. Ou seja, no ano que ela produz mais de 100 sacos por hectare. E no ano seguinte ela não produz nada. Nós queremos que essa planta produza o máximo possível, que ela tenha produtividade alta, que tem que ser a média dos 2 anos,
e no ano seguinte ela cresça o máximo possível. Se vocês colocarem uma planta que não seja um cultivar com alta capacidade de rebrota, não seja um cultivar que apresente bom vigor, quando ela produzir uma produtividade alta nesse nível que eu falei para vocês, ela vai apresentar mortalidade de plantas. E aí, no momento de esqueletar uma planta dessa, que acabou de sair de uma safra de mais de 100 sacos por hectare, a planta vai estar tão enfraquecida, tão decalcada, que ela não consegue brotar direito. Agora, pensa uma situação dessa de um produtor que não faz nem análise de solo. Então, quando eu falo para vocês, sistema de safra zero é para alto nível tecnológico, é porque a planta está no fio da navalha e precisa de atenção máxima o tempo todo. Por quê? Capacidade máxima de produção, sistema, no ano de produção máxima, safra 100, e atenção muito importante no ano de crescimento, porque mesmo que ela não tenha frutos, esse ano de crescimento é um ano que vai dar os ramos plegiotrópicos para dar a florada, para dar a produção no ano seguinte. Ele é tão importante quanto o ano de produção. E tem gente que esquece que o café cresce num ano e produz no outro. E o ano que a planta está podada, ele não dá muita atenção. Depois que a planta produz muito, se ela não produziu o ramo direito, se ela não cresceu direito. Porque não adubou, porque não teve manejo sanitário adequado, porque não se brotou corretamente. Então, o sistema de safra zero é fantástico. Mas não é para qualquer um, não. Alguma pergunta? Sem perguntas? Nada de perguntas sobre o que está fazendo? Então, eu abri o chat aqui que chegou coisa. Pergunta aqui do Denis. Mas ao fazer um plantio adensado, desculpe se estiver fazendo uma pergunta que às vezes já pode ter tido explicação anterior. Tem problema, a gente repete se for esse caso. Mas ao fazer um plantio com sistema adensado, com podas programadas, geralmente a primeira poda deve ocorrer ocorrer após quantas safras ou mais ou menos de colheitas? Depende do espaçamento, depende do cultivar, mas em média, o Denis, depois que a planta já atinge o porte adulto no ramo ortotrópico. Tá? Então, o interessante é que a planta desenvolva, que ela atinja o máximo do seu crescimento de ortotrópico para iniciar a safra, iniciar a poda. Em torno de 6 safras, 8 anos. Tá? Então, pode começar a pensar nisso. Gil, lembrando do que a gente aprendeu em morfologia, existe o risco de se atropelar a fase fenológica do crescimento? Eu não entendi sua pergunta, Gil. Pode ocorrer no sistema de safra zero o descascamento, de nada, Denis, da fase de crescimento, descasamento da fase de crescimento com antiprodução? Também não entendi sua pergunta. Professor, me permita? Só baixar o áudio. Tá dando eco aí. Aí agora parou de reverberar, Parou, pode falar. Ok. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, em morfologia ficou muito claro que o café tende, nessa questão da bienalidade, um ano a produzir mais e no outro se recuperar. Ao aplicar... E nós, parênteses, e vocês já entenderam que o cafeeiro não é uma planta com bienalidade muito ampla. Ela tem que produzir todos os anos, porque todo ano tem conta para pagar. Certo. E a bienalidade muito ampla, safra muito alta num ano e safra muito baixa no outro, é equívoco técnico. Tá. Não admitamos que o café é uma planta bienal. Grave. Tá? Mas continua. Ok. Já quebrou minhas pernas, mas vamos lá, né? Vem com o pensamento tradicional para cima de mim e toma na testa mesmo. Vai, tipo assim, vai, né? Mas visto posto, né? Sigamos em frente. O que eu queria colocar era exatamente isso, porque existe o risco de aplicar o sistema safra zero e coincidir do ano que eu programar a planta para produzir mais, ela está naquele ano da bienalidade que ela tendia a produzir menos. Mas isso não vai acontecer, Ju. Porque se você faz o esqueletamento, você induz as gemas seriadas do ramo plegiotrópico a produzirem ramos.
Porque a gema seriada do ramo plagiotrópico, ela tem dupla aptidão. E isso está na aula 3, se eu não estou enganado, dada semana 1, a de revisão de morfologia. Quando a gente faz uma poda, a gente quebra a dominância apical do ramo plagiotrópico. A quebra dessa dominância apical vai mostrar fisiologicamente para a gema seriada do ramo plagiotrópico que ela tem que se diferenciar em ramo plagiotrópico. Ou seja, a gema seriada não vai virar flor. Então vamos entender o negócio. Vamos pensar com a cabeça da planta. Dominância apical, planta vigorosa. O que significa dominância apical ativada? Significa que o meristema apical, a pontinha do ramo, está em pleno desenvolvimento. O que significa, na prática, dominância apical ativada? Significa que a planta está vigorosa e ela está em crescimento. Se ela está em crescimento, existe um equilíbrio hormonal tal, uma situação hormonal tal, que nós não vamos detalhar nesse momento, que nós chamamos de dominância apical, que faz com que as gemas seriadas do ramo plagiotrópico sejam diferenciadas para a flor e não para ramo. Ou seja, planta com dominância apical forte significa planta vigorosa. Se ela está vigorosa, ela vai produzir flor para dar o fruto. Planta com dominância apical fraca significa planta depauperada. Se a dominância apical está fraca, o meristema está fraco, ele não está conseguindo crescer. Pode ser por excesso de calor, por falta d'água, por falta de comida, por excesso de doença, por carga muito alta. Essa situação fisiológica, né, de dominância apical fraca leva à germinação das gemas seriadas para ramos e dos ramos vêm as folhas. Aí vem a folha e faz fotossíntese e recupera a planta. É comida, é fotossimilado, é açúcar. Seria como zerar o negócio ali. E aí quando a gente faz o esqueletamento, a gente tira 100% da dominância apical, a gente mata o meristema apical. Olha o meristema apical no chão aqui, cara. Ponta de ramo está no chão. Não tem dominância apical. Então, o que acontece com essas gemas que estão nesses ramos? Sem dominância apical, 100% de germinação para ramos. Ou seja, se você faz uma programação de esqueletamento, você tem a morte do meristema apical, você tem, então, a diferenciação daquelas gemas para ramos. E a planta cresce e não produz. Agora, o problema do Safra Zero é o seguinte. No ano que você programou, né, vamos imaginar que nós estamos em 2022. No ano que você programou, acontece um evento climático que danifica suas plantas. Vamos imaginar que você realizou a poda, nós estamos em 2022, e você fez a poda em 2021. Fez esqueletamento em 2021. Então, colheu em 2021 e fez esqueletamento. De 2021 a 2022 é crescimento de ramos. Tá? E eu já vi situações de café que eu colhi na Fundação Pro Café, que a planta cresceu 18 pares de folhas. Uau! Produtividade, 92 sacos por hectare. E eu ajudei a colher. Foi um experimento que nós fizemos lá. Eu era o responsável pela pesquisa nessa área de talhão nessa área de Safra Zero. Bom, vamos imaginar. Cortou em 2021. De 2021 para 2022 ela cresceu. Só que no inverno de 2022 tem uma geada. Entende? E aí não haverá produção em 2023. Porque aqueles ramos crescidos de 21 para 22 morreram com a geada. Vai ter que esqueletar de novo. Então o sistema de Safra Zero é um risco muito grande. Não pode ser recomendado para sistemas de produção de baixo nível tecnológico pelas circunstâncias que eu expliquei para vocês. E também não é para ser feito, a orientação é que não seja feito na lavoura como um todo. Porque nós não podemos carregar todos os ovos numa cesta só. Camarada carregando os ovos numa cesta só, você leva um tupicão e quebra todos os ovos. Divide as viagens. Vou falar com uma outra analogia. Se nós temos que acertar um alvo
com uma 38, se você acertar o alvo com a 38, é uma precisão. O impacto é maior, porque é uma bala só. Mas se você mirar o alvo com a 12 é um monte de coisa assim. Você tem uma chance maior de acertar, entendeu? Não pode carregar os ovos numa cesta só, pelo amor de Deus. Estatisticamente aumenta a possibilidade. Mas só que o tiro da 12, individualmente por chumbinho, é menos impacto que o da 38, entendeu? Sim. Pois é. Então, Só para fechar, Pode fechar essa questão aqui na minha cabeça, inclusive olhando para a imagem que está na tela agora, eu me dei conta de que a planta não lamenta, né? Para exatamente mudar o que eu estava pensando até fazer a pergunta. O ano que vem eu ia produzir, vou ficar aqui tristinha, não quer nem saber, ela vive o momento. Então, cortou, ela já vai viver de acordo com aquela realidade dela. Rapaz, é isso que o senhor colocou. Rapaz, veja, o cafeeiro, ele cresce e produz todos os anos. Ora com maior demanda para a produção, ora com maior demanda para crescimento. E isso é o estabelecimento da bienalidade. Então, nunca ele só cresce ou só produz. No sistema de safra zero, não. Ele só cresce e ele só produz. No ano que ele cresce, ele cresce. É exatamente isso que eu estou te falando. Legal. O seu pensamento está correto. No ano que ele cresce, ele só cresce. No ano que ele produz para arrebentar. Ela não fica ali se lamentando. Eu ia produzir o ano que vem, me cortaram, agora eu vou emburrar. Já era, né? Faz o que tem que fazer. Crescimento pleno. Crescimento pleno. 18, 20 pares de folhas, assim, ó. Tranquilo. Mas, olha, adubação pesada, manejo sanitário adequado, desbrota, tem tudo por trás disso aí. Estande adequado, cultivar vigoroso. Não é só pegar uma lavoura, vou fazer safra zero, pega uma lavoura de estande baixo, cultivar ruim, vai tomar na orelha mesmo, não adianta. Ana, pode falar. Professor, a gente tem uma lavoura aqui de catuai. E só que ela tá, assim, ela é plantada numa ladeira e ele é plantado perto, aí ela fica muito junta e tem que sempre estar esqueletando. Quando a gente esqueleta, às vezes ela chega no ano que era só para crescer, ela acaba produzindo também um pouquinho nos toquinhos de ramo. Isso é porque ainda sobrou alguma gema reprodutiva lá nesse pedacinho? Vocês fazem o corte dos plagiotrópicos a que distância do ortotrópico? Mais ou menos uns 20, 30 centímetros por aí. Às vezes depende do tanto. Dependendo do tanto do que cortou da outra vez. Uns 30 centímetros em média. Então, normalmente, o que eu oriento? Você faz um primeiro corte a 30, um segundo corte ali 2 anos a 25, um terceiro corte a 20 e vem trazendo. Nesse ponto, né, de fora para dentro, considerando aqui o horto, né? Considerando o horto, você vem trazendo assim. Até um ponto que vai ficar muito curto. Aí é complicado. Aí tem que recepar e começar de novo. Mas nós já estamos falando em 6 safras. Certo. 6 safras são 12 anos em safra zero. Em sistema de safra zero. 12 anos. Então a lavoura cresce 8. Cresce 8, pleno crescimento. Aí inicia o safra zero com a lavoura adulta. Daí você conta mais 12. São 20 anos. Recepa, mais 20 anos. Então é esse tipo de situação. Agora, a manutenção de frutos ou a diferenciação de gemas para a produção de flores em lavouras esqueletadas é porque ainda foram mantidos ramos que não foram podados. Porque ramo de café que foi podado, a gema seriada do ramo plagiotrópico em quebra de dominância apical vai produzir ramo. Se existe flor, é porque o ramo não foi podado. Certo. Entendeu? Então, analisa a uniformidade da sua poda. Tá? Porque se essa situação acontece, é porque ramos ainda foram mantidos. Sim. Tá bom? Certinho. Obrigada. Nada. Mais uma pergunta? Bom, se não tem perguntas, vamos passar então para o próximo. Assistam os vídeos de Safra Zero lá na plataforma. Aí vamos falar da poda programada de café arábica. Ou poda programada de ciclo de café arábica. Não sei como é que eles falam isso. Não me lembro o que o Verdinho fala. Eu tive a oportunidade de conversar com esse rapaz, o Abraão Verdinho, pesquisador de Incapé.
Inclusive, ele fez uma orientação muito legal para nós aqui. Nós temos BPCA aqui no Zamin também. Sistema muito interessante. E ele foi trazido do canéfora. Ele foi trazido do café da espécie Coffea canéfora. Porque o Coffea canéfora, ele é um pouco diferente do arábica, porque o arábica é um tronco, e os ramos de produção, por planta. O canéfora, não, o canéfora chega a ter 8 troncos, 8 hastes. E aquela haste vai crescendo, depois eles cortam aquela haste e deixam vir mais hastes novas para poder fazer a parte aérea da planta. Então, o Coffea canéfora, ele é uma toceirinha, enquanto a arábica é um tronco só. E eles trouxeram essa poda programada de ciclo arábica ou de café arábica para o Coffea arábica com essa oportunidade de manutenção de uma planta com maior número de hastes. Tá? Esse aqui é o Verdin, que é o pesquisador de café que pensou nesse sistema. Aqui é uma planta com 3 hastes, produzindo aqui em cima, e aqui embaixo limpa ela. Tá? O que eles vêm fazendo? A planta vem produzindo, depois eles vêm com uma foice ou com um facão, cortando os ramos plagiotrópicos que já produziram, tá? Os ramos plagiotrópicos que vão diminuindo a capacidade de produção, e o objetivo é que a planta direcione todas as suas reservas, todos os seus fotoassimilados sejam direcionados para a área de crescimento e a área de produção. Olha o tamanho dessa folhona aqui. Tá? E aí retira esses ramos com menor capacidade de produção. A planta não vai sofrer com eles. Ela vai produzir só no terço superior. Olha aqui que interessante. Isso aqui é um print da tela que eu fiz de um vídeo desse canal Papo de Cafeicultor. Tá? Canal espetacular. O ortotrópico, tá certo? E aqui eles já deixaram uma haste, já tiraram as outras, e aqui embaixo está vindo a planta novamente. Então aqui tinha 3 ou 4 hastes, olha aqui, ó, 3 hastes, ele tirou os ramos para ficar assim. E aí uma haste produz, a outra produz, todas elas produzem. Quando a planta atinge o final do primeiro ciclo, eles arrancam 2 hastes, se forem 3, arranca 3, se forem 4, e deixa só uma, para que a planta comece a brotar novamente embaixo. Então aqui embaixo ela está crescendo, e aqui em cima ela está produzindo. Quando a parte de baixo inicia a produção, eles cortam a parte de cima e iniciam novamente com 3 ou 4 hastes. E iniciam fazendo a retirada também. E aí, no momento adequado, fazem a retirada dos ramos plagiotrópicos. Então, vamos pensar o seguinte. Planta o café. Quando a planta atinge um determinado ponto, que aí não é mais 8 anos, né? Nós vamos induzir ela até as brotações. E aí essas brotações começam a se desenvolver. Essa brotação ortotrópica, né? Que a gente chama de ramo ladrão, que não é ramo ladrão, nesse caso é desejável. Os ramos ortotrópicos se formam ali, 3 ou 4, conduz eles arrancando os ramos embaixo. Em determinado momento, quando eles já estão muito altos, deixa ali um para poder manter a produção e embaixo deixa a brotação livre. Nós fizemos isso aqui na nossa escola. Deixa eu ver se tem foto aqui. Aqui, ó. Essa foto aqui é da escola. Não, não é não. Essa aqui é do Papo de Cafeicultor, essa aqui também é do Papo de Cafeicultor. Eu não tenho foto da escola. Essas fotos estão no meu WhatsApp. Mas veja, o que nós fizemos aqui na escola? É um talhão muito semelhante a esse, com um barranquinho assim. É o nosso talhão de café Paraíso, que é plantado de 3x80. Nós recepamos esse café, que eu falo para vocês que é um café muito bom, falei na última aula. Nós recepamos esse café e conduzimos 3 hastes por planta. Essas 3 hastes por planta, nós viemos conduzindo, já estamos limpando o terço médio inferior delas. A última produção dela foi de 80 sacos por hectare, nesse sistema PPCA. A planta está dessa maneira aqui. E só que o ano passado nós tivemos uma geada. E aí o que nós tivemos que fazer? Eu tive que esqueletar o sistema PPCA. Eu não recepei, eu esqueletei só o terço superior das plantas. Eu não tenho essas fotos aqui, eu vou ter que salvá-las no meu. Não me lembrei de separar.
Passou uma geada aqui, não, ocorreu uma geada aqui, nós tivemos morte dos ramos, esqueletamos essas plantas, o esqueletamento normal, e o sistema PPCA continua. Esse ano agora é um ano de crescimento, vai florescer agora, nessa próxima florada, agora de agosto e setembro, para a produção de 2024. Quando vocês vierem aqui, vocês vão ver a planta em sistema PPCA no cultivar de paraíso de 3x80, esqueletada, tá? Por conta de geada. Sistema fantástico, mas também demanda muito trabalho manual. Tá? Então, cuidado na recomendação para pessoas e produtores que têm essa possibilidade de realização de mão de obra nesse sentido. Pode falar, Diogo. O senhor acabou de responder a minha pergunta. A questão da mão de obra aí, né? Se for mecanizado, eu acho que fica meio inviável, fica, não? Não tem como mecanizar, sabe por quê? Não tem como desbrotar mecanicamente. Uhum. E essa não, eu falo assim, a questão da colheita, né? Porque a parte de cima vai estar produzindo, né? De baixo está crescendo, como é que você põe a máquina lá? Não tem jeito com máquina. Ó. E outra coisa, não tem como arrancar esses ramos aqui com máquinas grandes. Manual, não existe a máquina ainda. O que nós fazemos aqui? Nós pegamos a motopoda. Entendi. Nós pegamos uma motopoda que acopla na ponta da roçadeira e consegue fazer o trabalho, né? Esse equipamento aqui, ó. Esse equipamento aí. E consegue arrancar esses ramos com esse equipamento. Tá? Vim penteando por dentro e por fora. Beleza? Beleza, obrigado. Sérgio, fica à vontade. Sérgio, pode falar. Microfone fechado, Sérgio? Professor, tá me ouvindo? Não, pode falar. Me desculpe aí, tive um probleminha técnico aqui. Beleza. A questão do manejo do mato, esse tipo de poda também é complicado, né? O preço do herbicida como tá, você tem que manter no herbicida mesmo. Manejo desse aí para lavoura orgânica é complicado, né? Imagino. Rapaz, essa questão de manejo de mato, ela é uma situação muito difícil mesmo. A questão que a gente tem que pensar, que a gente tem que entender, é que esse tipo de manejo, esse tipo de forma de condução de plantas, isso é altíssimo nível tecnológico. Por mais que seja direcionado à agricultura familiar, quando a gente olha para essa planta que está aí, quando a gente olha para essa tela aí, ó, quando a gente olha para uma situação dessa, são plantas que estão ao máximo da sua capacidade de crescimento. Ou seja, tirou os ramos de baixo para poder direcionar energia para a parte de cima. Gente, vou falar para vocês o meu testemunho. Uma lavoura de café paraíso, de 3x80, conduzida em PPCA, que produziu 80 sacos por hectare. Só nessa parte de cima. São plantas que vão ao máximo da sua capacidade de produção. Tá? É dar um tiro de 38 mesmo. É acertar nos olhos do mosquito. Então não pode bobear, não pode análise histórica do ano. É aquilo que eu falo. Tem que desbrotar, tem que capinar, não pode deixar mato, não pode deixar entrar doença, não pode manejo de cigarra, tudo tem que ser feito de maneira muito adequada. Uma lavoura dessa aí, com uma infestação de cigarro na raiz, como é que uma planta dessa vai produzir de maneira satisfatória, colocada ao máximo da sua capacidade de crescimento, no mesmo raciocínio do sistema safra zero? Tá? Mesmo raciocínio daquela questão das podas em ruas alternadas. Então, quando eu digo para vocês, poda programada é alto nível tecnológico. Poda programada é não ter aquela preocupação, mas a planta está bonita, eu não vou podar não, deu a hora, chega o maio. Poda programada é alto nível tecnológico. É colocar a planta ao seu máximo da capacidade produtiva. E não adianta. Então, como você disse, Sérgio, manejo de mato, bem feito. Não quer usar um herbicida? Então vai roçar, mas vai roçar mais humilde, porque não pode ter mato.
Tem que ter proteção do solo? Tem que ter proteção do solo, que é um trabalho que o mato faz. A reciclagem daqueles nutrientes que estão fora da região de exploração radicular do café e proteção do solo. A gente olhar essa foto aqui, está muito claro. Mas veja, solo protegido e zero de competição com as plantas. Uniformidade de plantas, estande adequado, espaçamento adequado, café de montanha. Perfeito, Sérgio? Olha isso. Perfeito. O custo de produção vai aumentar, mas em compensação, a produtividade lá em cima também. Pois é. E você tem, e é uma questão muito interessante. Malavolta falava isso aí, Eurípides Malavolta. A arte de produzir café é a arte de produzir ramos novos. Beleza, então o café, vamos analisar esse print aqui também. Esse ramo aqui não vai produzir muito? Olha a uniformidade desses ramos. Ainda tem uma parte aqui em cima. Isso aqui está crescendo. Ou seja, usar da renovação para a manutenção da taxa de crescimento. O cafeiro é um arbusto. Arbusto responde à poda. Ramos novos crescem mais do que ramos velhos. É uma coisa óbvia. Se nós temos uma planta com uma estrutura, um esqueleto muito grande, a sustentação dela demanda mais fotoassimilar. Então vamos tirar essa estrutura velha e manter sempre a planta com ramos novos. A arte de produzir café, a arte de produzir ramos novos. Tá? Mais alguma pergunta nesse sentido? Veridiane, fica à vontade. Oi, professor. Eu vi os vídeos desse tipo de manejo, achei muito interessante. E eu não conhecia, inclusive. E qual que é a cultivar que mais se adapta? Então, vai depender muito. Mas o espaçamento também pode então, ser adensado? Então, vamos em linhas gerais. As cultivares hoje, apesar de a base genética de café arábica ser muito estreita, vocês viram isso lá em melhoramento genético, nós temos hoje cultivares que se adaptam melhor a algumas situações. Mas em linhas gerais, pense sempre em cultivares de porte baixo, cultivares resistentes à ferrugem, cultivares de café com maturação uniforme. Tá? Não aceitem cultivares que são suscetíveis à ferrugem e não aceitem cultivares que não são de maturação uniforme. Porque esse tipo de manejo desuniformiza muito a questão da florada e da maturação dos frutos. Cultivares que têm uma boa resistência à ferrugem, maturação uniforme, porte baixo. E agora, quanto à época de maturação, varia. Você pode fazer isso aí com materiais que são mais precoces, ou materiais mais tardios, dependendo do microclima onde vocês vão implantar essa lavoura. Agora, observem o vigor dessa cultivar. Como são podas frequentes, esse material ele tem que aguentar essa brotação. Tem que ter uma boa resposta. Então, quando vocês pegam lá, vocês devem estar com o material lá, o livro da Embrapa, que fala sobre cultivares de café, que foi um livro editado, organizado pelo Carlos Henrique Siqueira de Carvalho. É um livro de capa vermelha chamado Cultivares de Café. Eu acredito que ele esteja disponível também no site da Embrapa Café. É o melhor livro que tem hoje sobre cultivares de café. E lá ele faz uma análise assim, dentre as variáveis que eles descrevem, ele fala capacidade de resposta à poda, alta, capacidade de resposta à poda, baixa. O que seria uma capacidade baixa de resposta à poda? Morte de ramos pós-poda. Isso está associado a vigor. Tá? O material tem que ter resposta à poda para que ele seja colocado nesse sistema. Por exemplo, vai fazer um trabalho desse com bourbon? Não pode. Bourbon, se bater um vento torto nele, ele morre. Apesar de ser uma bebida de excelente qualidade, mas não aguenta nada. Se der um grito no meio da lavoura de bourbon, as plantas deitam. Então, o que é? Pelo amor de Deus, não planta esse negócio mais não. Porque nos vídeos que eles apresentam, a maturação tá linda. Mas é porque a maturação é uniforme. Tá perfeita, né? Não pode fazer esse tipo de trabalho em plantas com maturação desuniforme. Isso é regra básica. Ou seja, alto nível tecnológico. Porque, veja bem, Virginia, estou falando para você. Estande adequado, número de plantas de semi-adensado para adensado,
resistente à ferrugem, boa capacidade de brotação, boa resposta à poda. Isso aí é o quê? É um carro de Fórmula 1. É altíssima tecnologia. Agora, tem muita gente aí, tem muito consultor, tem muito produtor querendo fazer esse tipo de manejo em lavoura que é cheio de Fusca. Baixo nível tecnológico. Não pode ser com Fusca, não. Tem que ser com Mercedes. Mas a Mercedes, o manejo de um carro desse, o manejo de uma planta dessa é diferente. Você não pode tratar do mesmo jeito que a gente trabalha com um cultivar melhorado, a gente trabalha com cultivar... Perdão. Do mesmo jeito que a gente trabalha com cultivar rústico, trabalhar com cultivar melhorado. Não pode. As plantas oferecem mais, mas elas demandam mais. Igual a questão do carro, né? Um carro de maior nível tecnológico, o óleo dele é diferente. A gasolina, o combustível para nele é diferente. A técnica, o manejo ali é diferente. Não pode tratar com o mesmo... compra um carrão desse aí, top, e maneja ele aí com a mesma rusticidade que trabalha um carro com Fusca, que não tem nada. É um carro bruto. Vai em tudo quanto é lugar, mas é bruto. Então, é essa mesma questão com os cultivares. Esse tipo de situação é altíssimo nível tecnológico. Tá bom? Ótimo, perfeito. Obrigado, professor. Imagina. Exatamente, Gil. Bourbon, apucaria. Fala, Ana. Professor, no caso, o arara daria certo para fazer esse manejo? Você conhece a planta de arara? Eu conheço, assim, que a gente tem uma lavoura, está com o 2º ano agora, vai começar, para produzir a primeira safra. A gente tem gostado, está bonito. É fantástica. Fantástica a lavoura de Bourbon. A lavoura de arara. Arara é uma cultivar que foi descoberta numa lavoura de Obatã Amarelo, se não estou enganado, no município de Japira, no Paraná, norte pioneiro do Paraná, por um pesquisador chamado Francisco Barbosa Lima, que é fiscal federal da pecuária aposentado, trabalha no IAPAR, peça ajuda lá, auxilia lá. E o Francisco Barbosa Lima, quando ele descobriu esse material por conta de peneira muito graúda, ele levou em 2013, não sei se foi 2013 ou 2014, para a gente provar esse café lá no IAPAR, no treinamento que eu estava dando para os produtores lá. Produtores do Norte Pioneiro, da Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná. E foi o grupo que eu fui para Costa Rica. Naquele momento, nós provamos o arara e a descrição e a pontuação usada do arara, para o arara, em todo o material de divulgação a partir do Barbosa, inclusive foi feito aqui na Fundação Pro Café, onde o material ganhou o maior vulto. A descrição de um café com notas florais, laranja, abacaxi, cítrico, melaço, e 86 pontos foi a descrição que nós fizemos no Paraná naquela ocasião. Então, o Iapar é o arara é um café que eu conheço desde a sua origem. Conheci a lavoura de origem dele. Conheci o trabalho inicial de seleção de plantas. É um café que eu gosto muito, café bastante vigoroso, não dá trabalho com relação à ferrugem, granulometria alta, bebida excelente, mas ele tem uma questão de maturação que tem se estabelecido em algumas situações que tem que ser observado. Da metade para cima, a planta amadurece igualzinho, da metade para baixo ela fica verde igualzinho, quando a planta está adulta. Então tem que ficar muito atento com relação a esse material. Material fantástico, mas ele é muito tardio. É a característica dele. Então, se ele é colocado numa região muito fria, ou numa área que não bate o sol à tarde, ou um plantio mais adensado, a chance dele desuniformizar terço superior com terço inferior é muito grande. Tá? Falar que o arara não se presta a esse tipo de trabalho, eu não sei dizer, porque eu não conheço nenhuma lavoura de arara em sistema de safra zero e nenhuma lavoura de arara em sistema PPCA. Eu teria que conhecer para poder te falar. O que eu posso te dizer é que, para a nossa situação aqui, lavoura de café a 1.000 metros, sistema PPCA,
Eu estou extremamente satisfeito com o Café Paraíso. Tá bom? Certo. Agora, o arara, eu me preocupo. Me preocupo até mesmo pela minha ignorância de não conhecer. Aham, Mas, dada a sua história, eu me preocupo. certo. Tá bom? Obrigada. Mais alguma pergunta? Bom, se não tem perguntas, nós vamos seguir, porque nossa aula só passou 49 minutos do prazo. Muito bem, crianças, vamos só para a gente finalizar aqui, meninos e meninas, né? Os meus alunos ficam bravos quando eu chamo de criança e falo menino e menina. Mas vocês não vão ligar, não. Nós temos que pensar o seguinte. Vamos pensar que existem muitas pessoas que, depois que faz a poda, cometem o equívoco de não cuidar adequadamente dessa lavoura pós-poda. Tem muita gente que faz o esqueletamento e fala assim, ano que esqueleta não precisa adubar. A própria decomposição daquela matéria orgânica sobre o solo fornece o que a planta precisa se nutrir. A maioria, né? E nós sabemos que isso não acontece. Então, fiquemos muito atentos a essa questão do manejo pós-poda. Tá? A planta, após ser podada, ela será colocada... Está vindo um carro de som aqui. Só um segundo, por favor. Ainda bem, carro de som com música de carnaval, eu vou retardado. Desculpa. A planta, depois dela ser podada, ela é colocada na sua máxima capacidade de crescimento. E esse crescimento é o que vai repercutir em florescimento e produção. Então não tem esse negócio de podar e deixar para lá. É um momento, assim, é como se... Vejamos uma situação. Quando planta uma lavoura de café, não tem que tomar cuidado com essa lavoura, essas plantas se estabelecerem primeiro, segundo, terceiro ano, até iniciar a vida produtiva? É o mesmo raciocínio com poda. Nós estamos colocando uma planta nova, que está se renovando ali. Nós temos que tomar cuidado desse tecido novo que está sendo formado, esses ramos novos que estão sendo formados. Ou seja, após a poda, é necessário fazer desbrota, não pode deixar esse trem de jeito. Vai deixar esses ramos aqui, ó, até quando? Olha como esse ortotrópico se desenvolveu, está lignificado, já está estabelecido há muitos anos. Não pode. Tem que desbrotar. A desbrota, ela faz parte. E não há uma estratégia para o desbrota a não ser meter a mão e tirar o ramo. Agora, quanto mais lignificado, quanto mais desenvolvido for o broto, maior será a dificuldade para removê-lo. Porque a competição com o meristema apical principal ortotrópico, ela vai acontecer. Ou seja, a planta vai consumir para crescer um broto ladrão em detrimento ao desenvolvimento de ramo plagiotrópico. Se não cresce ramo plagiotrópico, não tem florada, não tem produção. Então tem que brotar. Não adianta, não tem que fazer. É manual mesmo. Tem que tomar cuidado com pragas e doenças. Olha isso aqui. Está vendo aqui atrás? Ó, uma planta recepada. Aqui está o corte em bisel, num esqueletamento. Perdão, numa recepa. Aí o companheiro produtor não vai proteger a planta de bicho mineiro. Todas essas folhas vão cair. Problemas aqui, ó. Bicho mineiro pegando brabíssimo. Bicho mineiro e cercosporiose. O que vai sobrar dessa planta? Vai sobrar dessa planta só meristema apical. E ainda tem uma outra situação muito importante que está acontecendo nessa planta. Além dos danos causados pelo bicho mineiro, além dos danos causados pela cercosporiose, porque isso aqui é bicho mineiro, isso aqui é cercósporo. Aqui é cercósporo. Qual é o outro problema que está acontecendo nessa planta aí? Alguém pode me dizer? Está com falta de água? Não. Qual o outro problema? Não. Deficiência de micro aí, né? Ou deficiência de micro, Sérgio, ou frio. Olha isso aqui, ó. Ao bordo dessa folha. Isso aqui é frio. Essas folhas meristemáticas aqui, elas estão tortas por conta de vento frio.
Então, não é só comida na hora certa, não é só manejo fitossanitário, não é só desbrota, não é só capina, é proteger contra vento frio. Isso aqui é tudo planta, é tudo folha que tomou vento frio na cacunda. E a gente acha que a questão nutricional não é, isso é frio. Características de folhas de café que estão com danos causados por frio. Bordos amarelados e plantas e folhas encarquilhadas, tortas e coriáceas, quebradiças. Não está um meristema macio, ele está duro. Aqui a gente percebe claramente, bem desenvolvido, perfeito. Mas olha isso aqui, frio. E aí o frio, ele é irregular. Tá? Alguém vai falar deficiente de cálcio, deficiente de zinco, deficiente de bóron, frio. Tá? Tomar cuidado. Ou seja, é preciso proteger uma lavoura. Aqui eu coloquei uma foto de uma lavoura plantada. Essa foto aqui é no município de Paraguaçu. Tá? É uma lavoura no município de Paraguaçu. Eu coloquei aqui uma lavoura implantada, plantas novas, mas o pensamento é o mesmo. Quando a gente olha uma planta dessa e olha uma planta dessa, é a mesma coisa. É o mesmo indivíduo com a mesma necessidade. Tá, olha isso aqui. Protegido, ó. Tem umas rosinhas de sorgo aqui, ó. Top demais. E sorgo é muito bom, porque você dá um primeiro corte, leva para o gado e deixa ela vir, ela rebrota. Então, o tempo de proteção dela para a lavoura de café, quando ela é colocada como quebra-vento temporário, é fantástico, porque ela rebrota. Mas olha o que essa foto está mostrando para nós. Aqui existe uma lavoura de sorgo, uma rua de sorgo, aqui existe outra rua de sorgo. Aqui embaixo, aqui, debaixo desse mato aqui, existe uma outra linha de café. Essa rua está depois da segunda linha de café. Existe uma distância entre a cultura de quebra-vento temporário com o café. Tá certo? Isso tem que acontecer. O sorgo não vai estar plantado do lado. O sorgo vai estar a uma distância significativa, no mínimo 90 centímetros, 80, 90 centímetros da planta de café, da linha de café. Tá? Não pode acontecer isso aí, ó. O cara faz um cultivo intercalar com feijão numa lavoura de café que foi recepada. Essa foto aqui é numa lavoura, né? Hoje essa lavoura já está crescida. Indo para Nova Resende, entre Muzambique e Nova Resende. O produtor simplesmente colocou feijão ali, o feijão subiu até no pé de café, de tão perto que estava do pé de café, da planta. Não pode. Não pode. Café é café, linha de café é linha de café, cultura intercalar é cultura intercalar. Está no meio, não está junto. Tá certo? As coisas têm que ser organizadas. É no meio. Então tem que manter a distância. E é necessário fazer as adubações. Essa foto aí, eu acho essa foto muito bonitinha, porque ela mostra para nós o plantio alinhado, ela mostra plantas vigorosas, não mostra nenhum tipo de deficiência. Aqui está limpo na região, né, de desenvolvimento das plantas, e mostra a adubação sendo colocada individualmente, né, em cada planta. Mesmo não sendo uma planta recepada, uma planta esqueletada, uma planta podada, mas ela, para mim, é uma foto bastante didática quando eu me refiro à nutrição. É necessário fazer as adubações, mesmo em plantas que foram podadas. Independente do tipo de poda. Né? Poda onde não há produção, como eu me referi na última aula, recepa, esqueletamento, deve ser feita a adubação do mesmo jeito, mesmo que ela não vá produzir, que ela vá crescer naquele ano. Mas a produção vem do crescimento do ano anterior, ou seja, tem que manter a planta com manejo nutricional adequado, corretivos, calcário e gesso se for preciso, fertilizantes, nitrogênio, fósforo, potássio, macro, né, micro, ou via solo ou via folha, depende da estratégia. Mas não abram mão do manejo nutricional dessa lavoura por ela ter sido podada. Tá bom? É importante entender que o material que está depositado na área pós-poda, ele vai enriquecer o solo de alguma forma.
Tem gente que fala que uma lavoura de mundo novo, eu tenho um trabalho assim, que com 4 mil e poucas plantas por hectare, esqueletada, uma lavoura de 10 anos esqueletada, o material vegetal que é depositado sobre o solo fornece 1 tonelada de 20,0520, ou 25,0025. Fizeram uma analogia, fizeram uma comparação. Viram o que produz de massa, o que essa massa tem em termos de nutrientes, e o que esses nutrientes vão fornecer ao solo, correlacionando com a proporção deles na forma NPK. Está muito interessante o trabalho. Mas vejamos, a taxa de decomposição da matéria orgânica, ela varia. Ela varia em função da relação carbono-nitrogênio, e em média é 50% no primeiro ano, 20% a 30% no segundo ano, 20% a 30% no terceiro ano. Então não é assim, esqueletou aquilo que a planta vai decompor, vai ser liberado naquele ano. As coisas não são assim, não. A matemática na agricultura, ela não é 1 mais 1 igual a 2, não. Pode variar. 1 mais 1 pode ser 1,5 mais meio. Tá certo? E não 2. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente?